Muita gente insaciável procurando coisas não vai encontrar, porque você não vai se saciar com as coisas dessa terra. Mas tem o pão vivo que desceu do céu. Esse sacia, esse sim preenche, esse sim te tira o vazio que você tem. Ah, mas eu estou com um vazio dentro da minha alma. É falta de pão, e não é pão francês, e não é cacetinho, é o pão vivo que desceu do céu. João 6:5. Então Jesus, erguendo os olhos, eu vou rápido. Se você achar que está muito rápido, bota na velocidade 2 aí. E Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão aproximava, disse a Filipe, a quem ele falou? Onde compraremos pão para dar-lhes de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-los, porque sabia o que estava para fazer. Aqui está um menino, versículo 9, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Versículo 12. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolham os pedaços que sobraram para que nada perca. 16, ao final do dia os discípulos de Jesus desceram para o mar. 17, e entrando num barco passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Fale, Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começou a ficar agitado porque soprava um vento forte. 19, os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros. 22, no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo esses partido sozinhos. 23, entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão. Onde fizeram o quê? Comer o pão, depois do Senhor dar graças. 24, quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram no barco e partiram correndo a Cafarnaum à procura de Jesus. Redobre a atenção, eles estão atrás de Jesus em que cidade? Eles estão atrás de quem? E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu o quê? Em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus está dizendo, vocês não estão atrás de mim por causa de mim, vocês estão atrás de mim pelo que eu posso dar, pelo que eu posso entregar. Nem todo mundo nesse domingo, nesse culto, veio atrás de Jesus. E, infelizmente, tem gente aqui que não veio atrás de Jesus. Tem gente que veio atrás da bênção que Ele pode dar. E bateu o cara na porta. Porque hoje nós não vamos dar pão aqui. Hoje nós vamos falar de Jesus, que é o centro da mesa. Ah, pastor, mas eu estou com um problema. Desculpa, agora tu tem 2 problemas. O que tu chegou e outro que tu vai sair daqui. Porque tudo é sobre Jesus. Se você veio atrás de cura, Jesus diz para ti, eu sou maior que a cura. Se você veio atrás de felicidade, Jesus está dizendo para ti, eu sou a felicidade, sem mim ninguém vai ao Pai. Aleluia, se você não tem comida, Ele está dizendo, eu sou o pão da vida. E quem permanece em mim, esse não falta pão. Aleluia, olha, eles estão atrás de um pão que apodrece, perecível. Eles estão atrás de um alimento. Jesus está dizendo para eles, vocês estão atrás de um pão que apodrece. O pão que eu tenho, ele é eterno. E continua, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. 28, então lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta. Qual é? Que vocês creiam em quem me enviou. Não é o verbo passivo da fé, é o verbo ativo do crer. O problema não é não ter fé, o problema é não crer para viver dessa fé. 30, então eles disseram o quê? Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? Olha que bando de miserável. Como que sinal? Não tinha tido um sinal há pouco tempo? Eles não atravessaram a Galileia por causa de um sinal? E continuam pedindo sinal. Sabe por que isso, gente? Porque tem muita gente que vive ou é movido por sinais e não pelo Evangelho. E não que os sinais não existam e não sejam, não, está no combo, está no pacote. A Bíblia vai dizer, os sinais dizem o quê? Os que creem verão mas entretanto, o maior sinal é a salvação da tua alma. Olha
Olha que lindo, teve uns glória aí. O maior sinal que pode haver para nós, gente, é a salvação. Por isso que essa mesa está aqui, foi por salvação. Essa mesa não foi por protocolo. Essa mesa não foi por uma cartilha de quando Jesus ascende, desce à terra e vem cumprir o seu ministério. Diz, não, vai ter que ter uma mesa, eu vou lá cumprir. Não, essa mesa está aqui pelo princípio do sacrifício da salvação. Você não precisa de sinais. Você não precisa ver para crer. Você precisa crer, e aí você vai ver. O maior sinal não é quando você está com o dinheiro cheio de bolso, o bolso cheio de dinheiro. O maior sinal é quando você é promovido às mansões celestiais. Esse é o maior sinal. Eu sei que nesses últimos dias nós temos pregado algumas mensagens mais confrontantes, algumas mensagens que fazem a gente refletir. Eu sei que não é a mensagem que mexe, eu sei que não é a mensagem que muitos estão procurando. Hoje nós estamos procurando uma palavra antropocêntrica e narcisista, é isso que nós estamos procurando. É isso que a maioria das pessoas estão procurando. Pastor, eu quero ter sucesso. Eu quero dizer para você que o maior sucesso foi conquistado na cruz do Calvário, quando ele disse, faça de mim a tua vontade, aquilo que tu queres. Se possível, se eu pudesse sair, todavia, a tua vontade seja feita sobre a minha vida. Nós estamos caminhando sobre coisas terrenas. Nós estamos caminhando, eu falei na última ministração, o mundo está atrás daquilo que é precioso, que se coloca nos dedos, no pescoço, o ouro, o poder, o dinheiro. E nós falamos na semana passada que Deus não tem interesse, porque o que tem valor para nós na terra, para lá, para cima, é para pavimentar chão e para nós pisarmos. Eu sei que é figurativo, mas é isso. O que tem valor aqui embaixo não tem valor lá em cima. O que tem valor aqui embaixo não tem valor lá em cima. Versículo 35, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Ele está dizendo aqui, eu não sou o pão francês que vocês comem, nem o cacetinho. Eu não sou o pão doce que vocês comem pela manhã e sentem fome à tarde. A partir do momento que você se alimenta de mim, como foi ministrado sobre a fonte de água viva aqui, foi falado domingo, uma vez que você se alimenta deste pão, você nunca mais vai ter fome. Você aceita ele hoje e tem alimento para toda a eternidade. Tem muita gente insaciável procurando coisas, não vai encontrar, porque você não vai se saciar com as coisas dessa terra, mas tem o pão vivo que desceu do céu, esse sacia, esse sim preenche, esse sim te tira o vazio que você tem. Mas eu estou com um vazio dentro da minha alma, é falta de pão, e não é pão francês, e não é cacetinho, é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. No século 17, 18, houve um terremoto em Lisboa, avassalador. Para atender os necessitados naquele tempo, um grupo de pessoas, depois vai lá na internet, eles criaram um pão. Se você for a Portugal, procure o pão de Deus. Assim como você vai na Galileia e pede o peixe de Pedro, você vai lá em Portugal e come o pão de Deus. Esse pão alimentou muita gente naquele período. Mas as pessoas comiam esse pão de manhã, o pão de Deus, e tinham fome à tarde. O pão continua lá. As pessoas comem de tarde, têm fome à noite. Jesus está dizendo, não é o pão de Portugal. O pão que eu vou te dar não é só o nome, pão de Deus. É o próprio Deus. Versículo 35. Quem vem a mim jamais terá fome. Tu não está no poço da Samaritana. Está no morro lá da Transfiguração. Jamais terá fome. Quem vem a mim, não é quem vai. Tem muita gente indo. Tem muita gente procurando. Jesus está em você, com você. E você está indo. Porque estão te dizendo. Porque estão te falando. Mas também tem um povo que está anunciando boas novas de um Jesus que é o pão da vida. Você não precisa ir, venha. Ele está dizendo, eu sou a única alternativa para saciar
a tua fome. Quem sabe você está pensando como mudar a trajetória do final do ano. Quem sabe você está pensando o que eu vou fazer em 2026 para melhorar. E Jesus está te dizendo, você não precisa de nada além de mim. Ele está dizendo, você, se te ensinaram outra coisa, te ensinaram errado. Você não precisa de economia, você não precisa de ninguém e de nada, você só precisa do Senhor Jesus para te direcionar sobre aquilo que Ele quer para você. 35, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse de vocês, que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele, versículo 37, que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Só vai sofrer se quiser. Só vai sofrer se quiser. Olha para o lado aí e diz, está sofrendo porque quer. 48, eita, eu sou o pão da vida. 49, os pais de vocês comeram o maná do deserto, comeram do maná, comeram o pão e fizeram o quê? Morreram. Quer continuar comendo o pãozinho que tu está comendo? Quer continuar te alimentando do que está te alimentando? Ou tu quer vida? Ou tu quer eternidade? 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que comer não... Olha o conflito, vida e morte. Os pais morreram, mas se eu comer desse, eu tenho vida eterna. 51. Insistentemente, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Dá para glorificar o Senhor por essa palavra? Dá para aplaudir ao Jesus? Vamos lá para ser ligeiro então. Essa palavra é uma das palavras mais sublimes de toda a Bíblia. Essa palavra é muito especial. E se nós nos propormos a olhar ela dentro de uma cronologia organizada, no que os evangelistas escreveram, fica tudo mais fácil. Existem alguns milagres que estão registrados só em alguns livros. Se você pegar Lázaro, você vai achar lá em João. Outros são citados em Mateus. Dos 35 milagres que estão biblicamente, que estão colocados na Bíblia, dos 35, você vai ver em todos os evangelhos. Agora, a multiplicação, você vai rodar pelos evangelhos e vai ver a mesma coisa. Se você for em Mateus 14, multiplicação de pão. Marcos 6:30, multiplicação de pão. Lucas 9:10, multiplicação de pão. João 6, multiplicação de pão. Todos os evangelistas são sublimes a falar sobre esse milagre. Verdade que existe 2 milagres do pão. O dos 5 e 2 peixinhos, e depois tem o dos 7. Se nós fôssemos nos aprofundar hoje na multiplicação, nós não saíamos daqui. Se nós ficássemos falando sobre esse milagre, nós não sairíamos daqui. O problema não está no milagre. Eu quero me deter hoje e falar um pouquinho sobre o que aconteceu após o milagre. Eu quero falar sobre após a multiplicação. Porque tem milagres, escute bem, tem milagres ou multiplicações que acontecem na nossa vida e nos afastam de Deus. Tu acredita nisso? Tem coisas que Deus nos dá que nos afastam de Deus. Era melhor não ter vivido, porque parece que a gente comeu, multiplicou e só quer comer e comer e comer. Não casava, estava encalhado, estava encalhada. Pediu para Deus, oração de 7 dias, falou não sei o que, as sentinelas, os atalaias. Casou, cadê? Sumiu. Deus fez um milagre, porque tem gente que só milagre. Sumiu. Tem milagres que acontecem que nos afastam. Se tivesse o mutirão para tirar chiclete debaixo das cadeiras, que aqui tem, viu? Até se nós puder parar de botar chiclete debaixo das cadeiras, os irmãos que limpam aí vão agradecer. Aleluia. Fazia mutirão para tirar chiclete. Abre uma porta de emprego, Senhor, eu preciso de um emprego. Arrumou um emprego. Sumiu. Tem milagres que chegam e nos afastam de Jesus. Eu preciso ser promovido para comprar um carro, compro o carro. Sumiu o dízimo, porque agora gasta mais com gasolina, viaja para Gramado, viaja para Cidreira, viaja.
um milagre que era para ser bênção, e afastou da presença. Deus, por isso que eu falei no início, não vai estabelecer milagres e bênção se não houver propósito definido na direção daquilo que Ele quer. Ele está procurando um coração de servo para poder manifestar a glória dEle. Deus tem interesse em ver o seu povo prosperando e sendo abençoado. Deus tem prazer que os seus filhos estejam abençoados, mas Ele precisa ver um coração com propósito para isso. Tem coisa que era melhor não acontecer. Tem gente tão humilde que era 2 humildes, de tão humilde que era. Acontece umas coisas, engole o rei e o batalhão e tudo. Conhece o que tem o rei na barriga? Afasta as pessoas. Tem milagre que faz as pessoas se afastarem de Deus. Nós ouvimos na semana passada. Jesus vai nos levar a alguns lugares, lembrar de algumas coisas nesses lugares. Essa semana isso aconteceu comigo. Deus me levou segunda-feira a algum lugar para me lembrar que Ele continua sendo Deus na minha vida. Segunda-feira Ele me levou para um hospital, para uma consulta, e ali eu me reportei 25 anos atrás de uma lesão. E eles só diziam assim, os médicos: o senhor está caminhando como? Viu, Leandro, depois que eu saí, eu já tinha te falado, né? Eu estou caminhando com as minhas pernas, eu disse para ela. Mas o senhor não pode caminhar com esse raio-x aqui. Eu posso sim, porque eu sou um milagre de Deus. Só que eu tinha me esquecido. Deus vai te levar em algum lugar para você lembrar quem é Deus na tua vida. Aleluia. 2026 vai ser um ano de milagre, gente. Mas nós precisamos voltar a alguns lugares. Lembre-se, vamos voltar aqui. Jesus está no deserto. Geograficamente, em específico, está falando Marcos aqui da casa dos pescadores Betsaida. Era um ambiente fora. Nesse ambiente, fora os discípulos, Filipe é conhecido. Jesus vai chamar Filipe e vai confrontar ele dentro de uma área que ele domina. Você conhece capítulo 5, versículo 2. Na mão de um rapaz, tem 5 pães e 2 peixinhos. Só que é na mão de um rapaz que não está cotado entre 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Na mão de um rapaz que não tem nome, tem provisão para 5.000 homens, mulheres e crianças. Deixa eu dizer para ti, tem gente desinformada que não está sabendo o teu nome te colocando na lista, mas não sabe o que você carrega. O que você carrega, aleluia, na mão dele é multiplicação para alimentar muita gente. Não estão colocando o cara na lista. Ele não está na lista. Mas ele tem propósito. Segundo Lucas, ele chega e eles estão falando do reino. Estão falando de pão. Os discípulos pediram para Jesus. Há uma necessidade específica. Era para liberar o povo, a hora já era chegada, estava no deserto. Não tinha dinheiro. Há uma fala de Jesus dizendo: onde é que nós vamos comprar? Não tem dinheiro. E é muito engraçado que quando a gente perde o dinheiro ou o controle, a gente gosta de mandar a gente embora, né? Como a gente afasta a gente da gente quando a gente perde o controle das coisas. Não tem dinheiro, manda o pessoal embora. Eles estavam subestimando Jesus. Jesus está pregando no lugar deserto, numa hora avançada e num lugar que não tem pão. Só que Jesus diz assim, ó: quem diz que eu preciso de hora? Quem diz que eu preciso de lugar? E quem diz que eu preciso de dinheiro? O milagre que eu vou fazer vai ser no deserto, vai ser sem dinheiro e vai ser na hora que vocês acham que não é. Gente, 2026 eu quero profetizar para a tua vida. Não precisa ter dinheiro, não precisa estar no lugar certo e não precisa de ter hora certa, porque o Deus poderoso, Ele é o dono da hora, Ele é o dono do dinheiro e Ele é o dono da geografia. Aonde você estiver, se a presença de Deus estiver, haverá milagres. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é o próprio tempo, Ele é o melhor lugar e Ele é o próprio recurso. Como, pastor Genivaldo? Comprar, construir, fazer? Não interessa, Ele tem todo o recurso. Mas o lugar é encharcado, não interessa o lugar é dele, a hora é dele, o recurso é dele, tudo é dele. O problema é se nós fizermos nós. O problema é se nós quisermos fazer. Quando Jesus termina a pregação, Ele diz: deles de comer. Aí sai um rapazinho no meio do povo, sem ser cotado. Mas ele tinha ouvido falar de reino.
É impossível alguém já ter ouvido falar do reino e ser indiferente. Quem é indiferente, quem vira as costas, quem não entende os projetos, é porque ainda não ouviu falar do reino. Se ele não tivesse ouvido falar do reino, ele tinha comido. Eu não me lembro quem foi, eu acho que lá no retiro, acho que foi o Raul, nós estávamos falando sobre isso. O Raul disse, Raul está aí não. Não, né? Ele disse assim, se sou eu tinha comido tudo. Eu também. Só tendo ouvido sobre o reino. Tem muita gente, não tem gente. Tem muita gente que está comendo muita coisa sozinho, porque não entendeu ainda sobre o reino. Pior, tem gente que acha que tem alguma coisa, porque não ouviu falar sobre o reino. Porque o reino não é mais as minhas coisas, são as nossas coisas. O reino me ensina a chorar com quem chora e sorrir com quem sorri. O reino me ensina que nós andamos juntos, não é bom que ande só. Não é bom, não é bom que ande o homem sem a mulher. Não é bom que o homem ande só. Você precisa achar alguém para andar com você. Você precisa abençoar a vida de alguém. Ah, mas os milagres não acontecem na minha vida. Você já foi milagre na vida de alguém? Você já foi milagre na vida de alguém? O Espírito Santo já tocou na tua vida para você sair com um cesto, com uma comida, bater numa casa e dizer, eu vim aqui para te entregar isso aqui. Já usou? Porque a mim já usou. E tu chegar e a família está chorando. Chorando. E você ser milagre de Deus na vida de alguém. Na realidade, Deus já falou com você. Você só não obedeceu. Porque ainda não ouvimos falar sobre o reino. Ele ouviu falar sobre o reino. A igreja primitiva, que hoje é a Carral, ela persevera. Ela não desiste. Ela não retrocede. Não porque ela é uma força bélica. Não. Ela persevera na doutrina dos apóstolos, não nos costumes. Costume não está liberado aqui dentro. Costume não está liberado. Doutrina dos apóstolos. Doutrina não é, chega a gente aqui de vez em quando e diz, o que não pode fazer? Você pode fazer tudo. Como diz meu amigo Luiz Hermínio, chegou o cara para ele e disse, eu não quero ir para a igreja de vocês porque eu não posso beber. Pode, cara, nós bebemos 51, Valesca, bebemos tudo. Pode beber, mas não pode fumar. Nós? Maconha, cigarro, nós somos uma chaminé. Mas lá não pode vender serviço sem nota, não pode pular o muro, não pode trair. Lá, traição direto. E por que vocês não fazem? Porque a gente não quer. Não precisa ninguém dizer que você tem que fazer, você sabe o que você não pode fazer. Você sabe o que edifica a tua vida. Tem gente me confrontando nessa cidade, dizendo, mas vocês podem tudo lá. Nós não somos, nós não nos achamos do direito de pegar alguém e chegar, você está vindo aqui, a partir de agora você tem que, não tem nada. Você tem que seguir a sua vida e deixar o Espírito Santo entrar na tua vida e te convencer o que edifica a tua casa, o que edifica a tua família, o que edifica o teu casamento. Não sou eu que vou fazer isso. Eu vou pregar o evangelho e te dizer, se você comer o pão que desceu do céu essa noite, você não terá mais fome. O resto, pergunta para o Senhor que Ele vai se responsabilizar contigo. Não tem mais menino, você sabe o que é certo e errado. Você sabe. Primeiro olhar, pastor. Coincidência. E o segundo? Concupiscência. Nós sabemos tudo. Amém? Aquele menino ouviu sobre o reino e disse, o pouco que eu tenho eu entrego para vocês, vocês entregam para ele, ele faz o milagre, alimenta o povo e o nome dele é glorificado. De novo, o pouco que eu tenho. Mas tem uma crise estabelecida em 2026. Você não vai ser o grande agente do evangelho com muito. Você vai ser o agente do evangelho com pouco.
o pouco que você tem, mas eu não tenho nada. Não, 5 pães e 2 peixinhos eu sei que tu tem na tua bolsa aí. Você não vai fazer diferença em 2026. Amém, tomara que entre dólar, euro, e que você seja muito bem sucedido em 2026. E eu vou correr atrás de ti, e eu vou saber onde tu está, e vou cobrar o dízimo na igreja. Mas não será nesse excesso, será no pouco, será no maná diário. Os pais comiam e morreram, mas o pão vivo que desceu do céu, ele pode ser diário. Ele sustenta e dá vida eterna. Amém? Aleluia. Eles comeram, repetiram. Aliás, crente é bom nisso, em comer e repetir. Eu acho lindo, como eu estou na minha igreja, eu vou falar para a minha igreja. Quando nós fizermos confraternização, irmãos, eu nunca vi isso aqui, tá? Eu só vou falar porque o Espírito Santo mandou eu falar agora. Quando nós fizermos confraternização, e todo mundo, se tiver gente que não comeu ainda, não repita antes, que é feio. O cara está com o prato limpo, não comeu uma vez, o cara está comendo 2. Eu sei que aqui não acontece. Nós somos anjo e anja. Aqui nós somos quase um corpo glorificado. Amém? Prato limpo, sentadinho. Quando tiver tudo sujo, aí você vai. Glória a Deus. Não precisava ter falado isso, estou leve. Os cestos estavam cheios. Fala comigo, cesto cheio. Mais uma vez, cesto cheio. Quando você mais se envolve, eu falei hoje até com o pessoal da reunião, mais você se compromete. Quanto você mais se envolve, mais você se compromete. E quanto mais você se compromete, mais os cestos ficam cheios. Não entendi, pastor, não entendi. O resultado é através do trabalho. O trabalho parte do envolvimento, mas depois ele entra no comprometimento. Você não começa nada se comprometendo. Você começa tudo se envolvendo. Tudo é por envolvimento. Lembra quando você chegou a primeira vez nessa igreja? Você chegou na igreja se envolvendo, namorando. Fico, não fico. Ai que legal a música. Mas ai que chato, pastor. Ai que legal não sei o quê. Mas o café da irmã, né? Mas 5 conto. Lembra? Só que namoro, você não paga boleto. Namoro você briga e vai para casa. Namoro você... Ah, desliga tu. Ah, não, desliga tu primeiro. Ah, desliga tu. Não, desliga tu. Puf, desliga. Bah, ele desligou mesmo. Lembra disso? Você fazia isso. Só que quando a gente se compromete, namoro a gente dá presentinho para agradar e fazer as pazes. Tenta dar um presentinho se tu brigar em casa casado. Agora, comprometimento é diferente. Comprometimento da BO e tu está na mesma casa, não tem como sair. Os irmãos, eu já vi uns casais meio que se mexendo dos ombros. Não tem jeito. Deu BO, tudo juntinho. Vai ter que arrumar a situação. Comprometimento. Fala assim, ó, envolvimento, comprometimento. Eu acho que já passou da fase de você se envolver, né? Está na fase de você se comprometer. Aleluia. Tinha culto em mais 20 igrejas hoje. O que eu vim fazer aqui, Senhor? Eles estão envolvidos e comprometidos. Quando Jesus acaba esse milagre, segundo o texto de Marcos, diz que ele obrigou os discípulos a entrar e atravessar. Lembra? Eles entram no barco, saem. Jesus faz a selfie, está bombando nas redes sociais. Só que Jesus fica. Ele diz, distribuam os pães. Mas não esqueçam que quem operou o milagre fui eu. Fui eu. Porque nesta vida, a gente tem a forte inclinação de distribuir pão e achar que o milagre é a gente que está fazendo. A gente tem forte inclinação de vir fazer um dia 1 quilo de feijão e dizer, não, você não está fazendo nada mais do que a palavra de Deus está te dizendo. Nada mais do que a palavra de Deus está te mandando. Jesus diz, eu quero agradecer vocês, porque quando eu estava com fome, vocês me alimentaram, quando eu tive sede, vocês deram de beber, quando eu tive frio, vocês deram roupinha. Quando fizemos isso para ti, Jesus? Quando vocês fizeram para os meus. Então para de dizer que tu está fazendo, tu está acontecendo. Tem gente distribuindo e ganhando a fama. É como o vídeo da G aqui. Agradeça a oportunidade que Deus está te dando para você fazer no reino.
Mateus traz a mesma mensagem. Aí vai falar do barco, vai falar de caminhar, toda aquela história que você já conhece. E aí ele passa para Cafarnaum, 6:17. E entrando no barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Jesus saiu de Betsaida e foi para Cafarnaum, cidade marítima, duplo imposto, lembra? Portuário terrestre. Ao contrário da cidade de Magdala, de onde é Maria de Madalena, 35, 40 mil habitantes. Essa cidade, a Maria não era conhecida, não era sobrenome Madalena. Magdala era o nome de onde ela veio. Não é sobre esse contexto. Nem Marcos, nem Mateus, nem Lucas, nem João citam Magdala. Mesmo sendo uma cidade populosa, mas não é do eixo religioso. Agora, Cafarnaum ficava uma das maiores sinagogas, antes do templo ser construído em Jerusalém. Quem queria adorar o Senhor em um templo, ia para Cafarnaum. Jesus estabelece o projeto dele ali. Não é sobre Magdala. Tem gente preocupado sobre uma cidade ou sobre uma igreja de 35, 40 mil membros. Jesus estava preocupado sobre o trecho que levava durante a jornada para o destino que ele queria para cada um. Cafarnaum, Jericó e Jerusalém era um destino. Era uma jornada para levar um destino. Então não era sobre Magdala. Existia uma rota. Existe uma rota traçada para você chegar no destino que Deus estabeleceu durante essa jornada que você não está entendendo. Você pode não estar entendendo hoje, mas essa jornada vai te levar ao destino que Deus quer para a tua vida. A gente não quer, a gente quer entender a jornada. Quando Jesus vai chegar em Jerusalém, tem uma gentarada na frente. Hosanas, 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 o povo vem. Quem subia em Jerusalém no trecho ia para 7 festas. 4 intermediárias e 3 principais. Não vinham de Magdala, vinham de Cafarnaum. Participavam no culto de Cafarnaum, passava por Jericó e vinha a Jerusalém. Só que quando passava por Cafarnaum, eles recebiam uma informação. Lembra, homens, quando nós ministramos sobre o telhado, sobre o homem que foi colocado sobre o telhado, os 4 amigos? Quando chega em Jerusalém, já há uma palavra do que está acontecendo em Cafarnaum. Já há uma palavra profética de alguém que está fazendo milagre. Os ambientes que tu acessa hoje, escute, os ambientes que tu acessa hoje vão dizer acerca do teu nome amanhã. Mas pastor, eu não fiz nada ontem, por isso que não estão falando de ti. Faça algo no reino para que amanhã celebrem o teu nome por aquilo que tu fez por ordem do Senhor. Não fiz nada, não vou falar nada. Gente, Deus tem Jerusalém para todos nós, amém? Mas não tem como ir para Jerusalém sem passar por Cafarnaum e sem subir por Jericó. Jericó é um declínio espiritual. Jericó vai ser revelado em muitas pregações como um declínio espiritual. Não há como chegar na promessa. Não há como subir a Jerusalém. Não há como ir para as festas. Se você não passar por um lugar de reconhecimento e não subir, aleluia, desse declínio espiritual que você possa estar vivendo. É sobre o entendimento do reino. 27 quilômetros, Jericó, Jerusalém. Mas é esse caminho que eleva. Às vezes é duro. Mas é esse processo. E eu vou terminar. Jesus está caminhando para Cafarnaum, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo esses partido sozinho. 23. Entrando em outros barquinhos de Tiberíades, se aproximaram do lugar onde a multidão estava. Havia comido pão e depois o Senhor deu graça. Preste atenção. Tem uma galera atrás de Jesus, mas não é por causa de Jesus. Tem gente que está correndo atrás do pão. Tem gente que está correndo atrás do milagre. Por isso, escute bem o que eu vou falar. Preste atenção aqui, eu já vou finalizar. Por isso que tem tanta gente transicionando nas igrejas. Por isso que tem tanta gente saindo. Escute bem, não estou condenando quem mudou. Eu estou condenando quem mudou, porque não está aonde Deus quer que esteja. Tem gente trocando teologia sadia por teologia mofada. E ainda conta para mim que Jesus falou com ele. Não, pastor, Deus falou, está falado. Vai com Deus. Teologia furada. Porque não estão atrás de Jesus. Não estão atrás de uma perspectiva de ortodoxia. Mas estão atrás de um pão, de uma nova experiência. Escute, você não precisa de uma nova experiência. Você precisa, aleluia, de uma experiência de 2000 anos atrás, que já foi estabelecida por Jesus na cruz do Calvário.
Você não precisa de novidade de vida, você precisa viver em novidade de vida. Pastor, mas eu quero comer algo novo. Na visão fisiológica, até dá, gente. Mas no Evangelho não é sobre comida, é sobre viver o Evangelho na íntegra. É para viver o Evangelho quando você sai daqui hoje de manhã, amanhã de manhã. É para você viver o Evangelho quando você for agora viajar, ir para a praia fazer, e o teu comportamento ser um comportamento show, de cristão, de crente, que canta, que fala em língua estranha, que pertence a uma igreja, aleluia, santificada pela palavra. Tem gente que sai da igreja e esquece que é crente. A Carral, a irmã falou que está com 1.200 e poucos membros ativos, né? Não, mas eu contei 18 mil. Todo mundo que eu encontro na rua diz que congrega na Carral. Eu estou preocupado. Eu estou preocupado. Congregar não é vir num culto. Congregar não é vir buscar pão. Isso aqui não é padaria. Apesar de ter uma palavra profética que dessa padaria teria pão fresco. Não tem uma palavra profética dizendo, vem que tu vai sair com milagre daqui. É só chegar e pegar o pão. A palavra profética de um pão fresco é o próprio pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Sou da Carral. Escute uma coisinha, você já mudou de pastor, não funcionou. Você já mudou de igreja, não funcionou. Então muda a tua mente. Tem gente que muda de emprego, o problema não é emprego. Tem gente que muda de escola. Eu vou tirar o meu filho porque estão perseguindo meu filho. Sabe nada, inocente. Mais 2 dias teu filho põe fogo na escola. O meu filhinho. Aí chega na frente para orar, faz uma cara de cisne. Ora pelo meu filho, pastor. Já mudou de bairro, não adiantou. Já mudou de esposo, não adiantou. Já mudou de esposa, não adianta mudar, gente. Quem tem que mudar sou eu e você. Nós precisamos mudar. Nenhum glória, nenhum aleluia, né? Não levante a sua mão. Quem veio da igreja, de outras igrejas, não é sobre quem ficou lá, é sobre quem chegou aqui. Sobre você. É sobre nós, é sobre cura. Porque senão, nós vamos ser só mais uma igreja. Eu já estou com 27 anos pastoreando. Eu estou vendo se entra uma previdência aqui na Carral para mim já me aposentar. Cansa. E a gente vê as mesmas coisas. As mesmas coisas. Lembra de Isaías quando não conhecia Jesus? Ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti, tu. Quando ele conhece, ele diz o quê? Ai de mim. Eu preciso ser ajeitado. Faça uma oração comigo agora. Deus, vocês não vão falar, mas eu vou pedir. Me ajeita. Aleluia, a ceia está quase preparada. Estão atrás de Jesus pelo pão. Às vezes a fome pode gerar uma necessidade desnecessária. Eu estava conversando com um fortinho, que está filmando aí, se eu falar gordinho, já cai tudo de pau em cima de mim, eu sou a bola da vez. Um fortinho. E ele disse, pastor, fui no médico. O médico disse que estava tudo bem comigo. Isso que legal. E aí eu caí na asneira de dizer para ele que eu era um gordinho saudável. O médico disse para ele, tu é uma bomba. Não é porque não está aparecendo no micro que não pode explodir no macro. Tem gente achando. Aí diz para ele, o que ele mandou tu fazer? Mandou eu mudar a minha mente. Não falou de estômago. Não é assim nas bariátricas? Não trabalha a mente? É a mente. Deus está esperando nós trabalhar a mente. Tem muita gente mudando de estômago e não a mente. O evangelho que pregamos e devemos pregar, gente, escute, e eu vou finalizar, eu prometo. Não é para mudar paladar. Esse evangelho que está aqui é para mudar a mente.
Por isso que a gente sai de muitos médicos frustrados, porque a gente entra no médico e ele diz o que quando a gente sai? Tá ruim, péssimo, e aí diz o que tu não pode comer. Por isso que esta pregação pode hoje fazer tu não sair sorrindo daqui, mas você vai sair daqui com uma receita. Você vai sair daqui com um diagnóstico vindo do céu para você, que nenhum médico pode te dar. Gente, essa casa não é uma pizzaria que você escolhe o que você quer comer. Calabresa eu quero, queijo eu quero, mussarela eu quero. Não. Essa casa tu come o que tem, o que está sendo servido. A boa notícia é que feijãozinho, arrozinho da mamãe e do papai vai te sustentar, vai te abençoar e você vai ficar fortinho. Porque é a palavra do Senhor Jesus. É comidinha sustentável. Isso aqui não é um clube religioso. Isso aqui se chama, sabe como? Casa de oração. Casa do Pai. Ah, mas eu não gosto dessa mensagem. É porque está causando efeito. Geralmente, o que não é bom e dói, resolve. Agora a minha pergunta essa noite: você está atrás de pão ou de Jesus? Precisamos definir isso. Quem sabe nós precisamos definir isso. Senta aí, Cláudio. Quem sabe nós precisamos definir isso para 2026. Se nós queremos Jesus ou se nós queremos pão. Quem sabe a gente tenha que parar de comer um pouquinho de pão e falar um pouquinho mais com o padeiro. Pastor, como é que eu sei que ele é o padeiro? Aquele que vier, que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você está seguindo Jesus? Pão é bom porque enche barriga, gente. Mas o evangelho é assassinar o meu eu. O evangelho é dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos do Deus do pão e não do pão de Deus. Nós precisamos de Deus e não do provedor. Nós precisamos de Deus. Por quê? Porque Deus é um pai, e pais que não disciplinam os seus filhos não formam, deformam. Pais que não disciplinam os seus filhos não formam, deformam. E Deus está nos disciplinando essa noite. Aí João 6, 25 e 26, e eu prometo que eu vou acabar agora. Ele diz assim, deu uma suavizada, olha só. E tendo-o encontrado do outro lado, perguntaram: mestre, quando o senhor chegou aqui? Qual foi a pergunta? Quando o senhor chegou aqui? Olha só. Olha a resposta dele. Em verdade vos digo que vocês não estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram do pão. Que ignorante Jesus, né? Se sou eu que falo. Jesus diz: vocês estão atrás de mim só por causa do pão, seus interesseiros. Vocês vieram aqui hoje só para pegar milagre, interesseiro. Vocês são crentes porque vocês têm interesse. O evangelho não é para dodói. O evangelho é para quem quer se formar. Mestre, quando tu chegaste aqui, parece que estão querendo Jesus. Jesus deve ter dito: eu conheço vocês, figura. Ó, de outras festas pentecostais. Eu conheço vocês. Não é sobre o pão. Não é sobre o que Ele pode te dar. Não é sobre a teologia do pão, é sobre a teologia de Deus. A motivação do diabo, escute, é fazer você achar que você precisa de pão. Lembra Lucas 4? Está com fome, você tem poder, resolve, transforma essas pedras em pão. Olha que lindo, Jesus, ô diabão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra vinda de Deus. Você acha que você precisa de pão ainda? Você acha que você precisa das coisas desse mundo ainda? Cão sujo. Sujo. Quando faltar oportunidade, gente, no culto, quando faltar oportunidade do ministério, quando faltar arrepio no culto, é porque faltou o desejo de buscar Jesus. Você só está buscando pão. Quem está atrás de posição, quem está atrás de ministério, quem está atrás dessas coisas, não consegue se alegrar com o Senhor, porque está correndo atrás da coisa errada. O pão pode gerar uma falsa impressão, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês e eu encerro. Você é filho, mas a gente se coloca na condição de trabalhador, porque nem todo mundo que come pão é filho. Nem todo mundo que come pão é filho.
Olha o que a mulher cananeia diz: os cachorrinhos comem das migalhas. Tem gente comendo pão e vivendo vida de cachorro, só comendo migalha. Escute, a melhor coisa da vida não é conhecer Deus através do pão. A melhor coisa é conhecer o pão através de Deus. Deus quer que você reconheça Ele por aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Eu sei que hoje, quem sabe, nós chegamos aqui atrás do pão, atrás dos louvores, que emocionam, cantam demais, atrás da comunhão, atrás de tudo, mas Deus está nos chamando para conhecer Ele. Tem horas que precisa acabar o pão para a gente conhecer o padeiro e saber que Ele se manifeste. O diabo coloca na cabeça da gente: você não é filho, você é trabalhador. E eu finalizo com Lucas 15, 17. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, o tal filho, que tinha saído da casa do pai, que em casa ele pedia, agora ele está trabalhando. E este mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Quando estava na casa do pai, mandava. Nunca queria liderar, não dá para liderar alguém que tem a cabeça de patrão. 16. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que o porco comiam. Vivia na casa do pai, tinha ovelha, agora está vivendo no meio dos porcos no chiqueiro. Mas ninguém dava-lhe nada. 17. Então caindo em si, ai Senhor, que nós possamos cair em si nessa noite. Que nós possamos cair em si nessa noite, Senhor. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Quem tem fartura com pão? Quem? Você trabalha? Escute o que eu vou dizer. O que você faz te dá direito a pão. O que você é te dá direito ao Pai. O que você faz, trabalhador, só te dá direito a comer pão. Mas quem você é como essência te dá direito à paternidade. O cara está dizendo: me dá de novo o trabalho para que eu possa comer pão. Mas eu errei, continua sendo filho. Mas eu pequei, continua sendo filho. Deus está dizendo: o que tenho para você não é só pão. O que eu tenho para você é bondade, é misericórdia, é oportunidade, é bênção, é milagre, é pão também. 2026 será um ano de muito pão, mas nós precisamos saber quem é o padeiro, e saber da sua misericórdia, e saber da sua graça. Vamos nos colocar em pé? Continua no versículo 17. E eu aqui estou morrendo de fome. Na casa do pai tinha? Não tinha mais que pão, tinha fartura de pão. Escute bem. Na casa do pai tinha fartura de pão. Nós estamos vendo uma geração de gente que se move por causa do pão e não do propósito. No 18 ele diz assim: vou me arrumar, voltar para o meu pai, ele dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. 19, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Trabalhadores têm fartura de pão. Tem gente que conheceu um evangelho e se iludiu, achando que é só sobre pão. Mas o verdadeiro evangelho é sobre o Pai. É sobre o Pai. Ele está voltando, e não é por causa do Pai. Meu Deus, Ele está voltando, mas é pela fartura de pão. Pare de correr, não sou eu que estou falando. Pare de correr atrás do pão. Pare, saia da condição de trabalhador. Corra atrás do Pai. Corra atrás da sua filiação. Corra atrás da paternidade. Corra atrás do pão vivo que desceu do céu. 20. E arrumando-se foi para o seu pai. Olha que lindo. Vinha a ele ainda de longe, quando o seu pai avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e beijou. Para um pouquinho. O filho está voltando para casa por quê? Porque tem fartura de? Porque ele quer comer? E aí o pai aciona um gatilho. Aí o pai lança um código. O filho está indo, Eugênio, até a casa porque tem pão. E o pai sai de dentro de casa e vai até o filho.
Como quem diz assim: meu filho, a partir de hoje, não é sobre mais o que eu posso te dar. A partir de hoje, é sobre quem eu sou. A partir de hoje, é sobre a paternidade. Mas eu estou com fome. Mas o pai chegou. O encontro do filho com o pai não é aqui dentro da religiosidade. Eu vou na igreja para conhecer Jesus. Não, Jesus está caminhando com você que veio nos visitar e ainda não entregou a tua vida para Jesus. Ainda não entregou. Deixa eu dizer para ti, se daqui a pouco eu fizer o convite e você vier, tá tudo certo. Mas o pai já estava lá fora te encontrando. Aliás, você só entrou porque o pai te encontrou. E não se trata do pão, se trata do pai. Fecha teus olhos um pouquinho. A igreja, olha ao Senhor. Dentro da casa tem religiosidade. Fora da casa, ele entendeu quem é o El Shaddai, quem é o Adonai, o Emanuel, o Abba. Você não precisa estar dentro da instituição para comer pão. Você só precisa valorizar o Pai. O que estava morto ressuscitou, o que estava perdido se achou. Dentro da religiosidade, dentro da casa só tem pão, provisão e patrão. Mas fora da casa tem pai, tem abraço e tem amor. Ei, gurizada, prepara o boi cevado. Uau! No Oriente Médio, na mesa do pai tem pão, na mesa do filho tem pão, na mesa do trabalhador tem pão. Aqui também. Pão é para a mesa de trabalhador, quem só faz. Há um convite nessa ministração aqui para 2026. Pare de fazer e volte a ser. Você não é o que você faz. Desculpa. Não é o que você faz que revela quem você é. É o que Deus é para você que revela quem você é na condição de filho. Olha só, pai, pão. Para aí, filho. Vim te encontrar. Vem cá, meu filho. Vem cá, meu filho. Sobe aqui já. Vem cá, meu filho. Vem cá, meu filho. Pai te encontrou, meu filho. Oh, glória, que bom que tu veio, aleluia. Vamos para o culto da Carral à noite, aleluia. Oh, o que havia perdido chegou. O que é para fazer, chefe? Preparar um café, cacetinho, mortadela? Não. Manda matar o boi. Porque trabalhador come pão, mas filho come boi cevado. Filho come gordura. Filho come mesa farta. Não é sobre o que cai da mesa. Você não é filho para comer o que cai da mesa. Aleluia, o único pão que você deve comer é o pão vivo que desceu do céu. É o próprio Deus. E Deus está te convidando nessa noite a abandonar esses alimentos que não são definitivamente para te sustentar. Oh, Jesus. Boi cevado é para filho e pai, é para família.